Tenho maravilhas a te mostrar. O britânico Peter Higgs, de 84 anos, e o belga François Englert, de 80, descobriram uma partícula elementar subatômica que explica a origem da massa, também conhecida como partícula de Deus. O octogenário pesquisador Peter Higgs é professor na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Já François Englert é da Universidade Livre da Bélgica. O bóson, que leva o nome de um dos cientistas, ajuda a compreender por que algumas partículas têm massa e outras não, permitindo imaginar como se deu a formação do universo. A busca durou quase meio século e envolveu a pesquisa mais cara da história da ciência. Toda vez que a palavra Deus é utilizada, a comunidade científica imagina que está se falando de religião, motivo pelo qual ela se emperra dando morosidade a um processo que muito mais rapidamente poderia ser reconhecido como ideal. A partícula já chegou a ser chamada o Santo Graal da Física. O nome teria surgido quando outro cientista, chamado Leon Lederman, resolveu escrever um livro sobre o bóson. A comunidade científica faz parecer que a ciência é uma senhora que tem resposta para todas as perguntas. Mas não é assim. O conhecimento é uma soma de experiências e percepções. Ele, o conhecimento, fica subdividido em inúmeras áreas de atuação, bem como nas diversas mentes e cérebros eletrônicos espalhados por todo o mundo. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Dizendo com todas as letras que Jesus é quem detém todo o conhecimento científico? E será que os cientistas preconceituosos já ouviram isso? Que tudo aquilo que eles necessitam, Jesus é? Será que eles já leram essas palavras da Bíblia e já tentaram interpretá-las e conhecê-las? Todas as coisas foram feitas por Ele e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, versículo 3. Esse tão vasto universo, repleto de grandiosidades, não caberia dentro da caixinha de fósforos que é a ciência. Mas orgulhosa e preconceituosa, a ciência resiste ao nome Deus, o Criador de todo esse grandioso universo. Também assim agiam as Forças Armadas, que agora abriram mão e entregaram os conhecimentos de avistamentos avistamentos ufológicos que antes eram rejeitados pelas Forças Armadas, agora foram entregues documentos àqueles que realmente pesquisam com seriedade e que reconhecem a existência de seres de outras galáxias que têm um conhecimento muito mais aprimorado que o nosso, com uma tecnologia que faz com que eles viajem anos-luz
sem necessidade de qualquer som, e também a uma velocidade que para nós é absurda simplesmente até imaginar. E a visitação desses OVNIs tem sido muitas vezes registradas por pessoas de diversos países. Não há como rejeitar a existência desses seres que estão lado a lado conosco. A comunidade científica, tomada de um grande sentimento de orgulho, como se ela detivesse realmente todo o conhecimento, ela não dá oportunidade a que as pessoas realmente coloquem as suas posições, coloquem as suas experiências para que sejam avaliadas de uma forma não acadêmica. E é esse o grande erro que ela comete, assim como cometiam também os militares, ao tentarem deter para si a autoridade de estarem tomando conta dessa área da vida na qual eles estão e para a qual eles estão incompetentes. E assim também a ciência se torna incompetente, uma vez que ela não tem o conhecimento necessário. O conhecimento ele deve partir da experiência para o conhecimento, não do conhecimento para a experiência, que é o grande erro que elas cometem. Pessoas experientes não são ouvidas nessa questão tão delicada e tão desconhecida ainda, que é uma grande incógnita, e que só mesmo aquele que tem a experiência poderá dizer alguma coisa, poderá então opinar e fornecer informações que possam ser levadas em consideração. Porém, se essas pessoas não forem da comunidade acadêmica, com certeza a ciência não a querá reconhecer como legítima e como portadora de conhecimento suficiente e necessário para estar realmente contribuindo para o conhecimento dessa área que é ainda tão desconhecida. Jesus, no momento de exaltação, disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E tem sido assim, pessoas aparentemente incompetentes para a sociedade, mas competentes para o assunto ufológico, são essas as que poderiam estar contribuindo grandemente com conhecimento, pois as experiências das quais essas pessoas são possuidoras são experiências grandiosas e que poderiam contribuir grandiosamente caso a comunidade científica pudesse ouvi-las. Porém, a comunidade científica não tem ouvidos apropriados para ouvir as experiências dessas pessoas, que são simples demais para serem ouvidas, embora detenham elas grande conhecimento. Do mesmo modo, os governos devem abrir os seus olhos para uma exopolítica, uma vez que tal assunto realmente é muito atual. Meu pai esteve lado a lado com o Lula e você há de perceber que não é um Lula qualquer, mas um Lula que estava ao lado de Genuíno. Esse é senão o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República do Brasil. Perceba que meu pai tinha um telefone residencial de Frateschi, que é Paulo Frateschi, Teresa Laiolo, Luiz Erundina, Nelsinho, que era um primo de Lula. Por conta disso, em 17 de dezembro de 2002, eu enviei uma carta ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio da Silva, parabenizando primeiramente por ele haver conseguido chegar à presidência, mas também fazendo questão de contar a minha experiência iniciada em 11 de setembro de 1981, a surpreendente e sobrenatural visita no meu quarto de dormir de Jesus Cristo, no aspecto sobrenatural que ele hoje tem. Me dispus naquela oportunidade a estar orientando ao senhor presidente quanto a coisas extremamente complexas, como o fato das alienígenas escravidões. Contei também a respeito da frase dita a mim por Jesus glorificado: eu tenho maravilhas a te mostrar.
e que isso estava sendo enviado através de um CD, um trabalho onde seria possível averiguar muitos dos detalhes dessa aparição de Jesus Cristo a mim. Este é o ser ômega com o qual eu tive e tenho contato. Ele é tudo luz. Também enviei uma carta a Barack Hussein Obama, presidente dos Estados Unidos, a qual foi recebida em abril de 2009 pela Casa Branca do White House Office, Washington. Ao presidente americano fiz eu também a mesma declaração que fiz ao presidente Luiz Inácio da Silva. Em 31 de janeiro de 2013 foi escrita uma carta pela Presidência da República, gabinete pessoal do Presidente da República, a mim, Paulo Roberto Rodrigues da Silva, em que naturalmente ele não mencionou o teor da minha carta, mas somente me fez uma recomendação, um comentário, né? Ele agradecia e me convidava a continuar acreditando e participando cada vez mais da construção do país que todos sonhamos. E é uma carta assinada por Cláudio Soares Rocha, diretor da Diretoria de Documentação Histórica da Presidência da República Federativa do Brasil. Tenho sido vítima do preconceito da comunidade científica que, não entendendo do assunto ufológico, que não entendendo desse assunto de tão grande importância, preferem ignorá-lo e ainda ridicularizando as diversas informações que lhes são passadas. Enquanto isso, fazem-se incompetentes na avaliação de qualquer coisa que possa ser além desse mundinho. Duas horas e meia para irem da capital de São Paulo à capital de Pernambuco. Enquanto existem relatos de que em 2 horas e meia foi o tempo suficiente para se fazer viagens a anos-luz da Terra. Anos-luz. Estamos muito, muito longe disso. Anos-luz. O governo, ele distorce e ele trabalha, infelizmente, em torno de um acobertamento. Talvez é para proteção, talvez a gente não está preparado para entender, talvez a gente não está preparado para ter esse contato. Extraterrestres que existem, o governo trabalha em função de ridicularizar e distorcer o que é evidência. Temos provas de existências extraterrestres, de proveniências extraterrestres. Inclusive já mencionei coisa nesse sentido em congressos, no simpósio,
E geralmente aparece médico, né, que diz, não, ele sempre tem uma desculpa para tudo e uma explicação. No dia 21, durante o dia, minha mãe contava, que era assim, meio-dia, 11 horas para meio-dia. Nascemos no interior pequenininho, hoje é bastante grande, que evoluiu bastante. Então a população toda naquela correria, gritando. Então passou sobrevoando um lugar que se chama Araiosa, sobrevoando, não tão devagar, quanto que era uma melancia, ou então um charuto. Quanto parecia ser uma melancia, um charuto, mas muito grande. Depois algumas pessoas falaram, não, mas não era chamar o Zé Pilinho. Não, naquela época já tinha noção do que era esse Zé Pilinho. Então, sumiu no horizonte, passou por cima do lugar maior que tem na cidade, tem assim. A gente foi olhar, tinha um círculo assim no chão, círculo, perfeito, pousava, né? Não pousava com o pé, pousava o fundo, assim. Se eu for lembrar, se eu for relatar todos eles, esse mês foram uns 80, 90 anos também. Quando eu voltei, meus irmãos não estavam mais no terraço, eu vi a nave embaixo do terraço, flutuando, fazendo assim, com duas janelinhas com uma claridade dentro muito fraca, parecia a claridade dela e vulto. Vontade de terceiro grupo. Aí quando eu vi, eu gritei. Minha mãe estava na cozinha preparando a janta, ela só ficou com um grito que eu dei, então gritamos os dois juntos. E os vizinhos, que já acompanhavam tudo aquilo, os rapazes me colocaram numa Kombi e me levaram até o aeroporto. Como pedir ajuda à Força Aérea. Chegamos lá, um sargento lá, Joel, me disse que não podia fazer nada. Esse sargento Joel até disse assim, está todo mundo com as mãos atadas. Porque a gente sabe o que está acontecendo. Não pode fazer nada. De repente abriu uma porta assim, ouvi um barulho. Vem vários cabos de vidro sendo esfregados, ou bolinha de putz. Ouvi esse barulho. Quando eu ouvi esse barulho, a porta abriu. Eu olhei lá dentro. Várias luzes piscando. Eu ouvi o mesmo barulho atrás de mim, era a porta fechando. Aí tinha duas protonas, sofá assim do meu lado esquerdo. Um sentou, ficou apertando o gás, e o outro ficou de braço cruzado assim, olhando. Quanto tempo? Até eu não calculei, mas era às 9h30, quando eu voltei era 11. São essas velhas máquinas barulhentas, imensas e lentas. Científica tomada de um grande sentimento de orgulho, como se ela detivesse realmente todo o conhecimento, ela não dá oportunidade a que as pessoas realmente coloquem as suas posições, coloquem as suas experiências para que sejam avaliadas de uma forma não acadêmica. E é esse o grande erro que ela comete, assim como cometiam também os militares, ao tentarem deter para si a autoridade de estarem tomando conta dessa área da vida na qual eles estão e para a qual eles estão incompetentes. Pessoas experientes não são ouvidas nessa questão tão delicada e tão desconhecida ainda, que é uma grande incógnita. Jesus, no momento de exaltação, disse: graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e entendidos e a revelasse aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. E tem sido assim, pessoas, a
aparentemente incompetentes para a sociedade, mas competentes para o assunto ufológico, são essas as que poderiam estar contribuindo grandemente com o conhecimento, pois as experiências das quais as pessoas são possuidoras são experiências grandiosas e poderiam contribuir grandiosamente caso a comunidade científica pudesse ouvi-las. A comunidade científica, militar e também os governos estão barrando a porta da oportunidade das pessoas conhecerem aquilo que de fato está acontecendo em relação aos OVNIs que estão visitando continuamente o nosso planeta Terra. De nos conscientizar de que estamos na idade da pedra em tecnologia e nos colocarmos na nossa humilde condição. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos.